Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. E nós leremos apenas o verso 4. Filipenses 4, verso 4. Eu estou seguindo a versão atualizada e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você pode repetir comigo este verso? Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, eu estive na missão Quacis-Abantu, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento nos idos de 1966. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu achei magnífica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Lá em Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus amigos? Seus colegas de trabalho? Os membros de sua igreja? Seus vizinhos podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Ou talvez você argumente assim: mas dá para ser feliz num ano de pandemia? Tantas lutas, tantas dores, tantas lágrimas, tantas perdas, tanto luto. Quando eu penso nisso, me vem à mente que Paulo escreveu este texto não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas Paulo escreveu esse texto de uma prisão, algemado, acusado pelos seus irmãos, os judeus. E ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina 3 verdades aqui. Primeira, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento. Não é uma alternativa, é uma ordem absoluta. Em outras palavras, você, como cristão, não tem o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus.
Isso porque o evangelho que alcançou sua vida é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de você é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? É que a alegria do cristão, além de imperativa, é também ultra circunstancial. Estar bem quando está tudo tranquilo, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das adversidades da vida. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão tem nome, a alegria do cristão tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas ainda não conhece a verdadeira felicidade. Por isso Paulo diz que a nossa alegria é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Bom, mas não é preciso ser um grande psicólogo para constatar que nem todos os cristãos, salvos pela graça, estão desfrutando desta alegria. A alegria que a Bíblia chama de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para alguns semblantes, para conversar com algumas pessoas. Parece que há uma aura de tristeza no rosto de algumas delas. A grande pergunta é: quem está roubando a nossa alegria? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está nos espoliando desse bem tão precioso? Quais são os ladrões da alegria? Pois esta carta, que é considerada a carta da alegria, Paulo vai apresentar para nós 4 ladrões que podem roubar nossa alegria. Que ladrões são esses? Cada capítulo desta carta aponta para um ladrão diferente. Então, com a Bíblia aberta e com o seu smartphone ou seu tablet aí ligado no texto, vamos identificar esses ladrões. Primeiro, capítulo 1, versículo 12. Confira aí comigo. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem, as coisas que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem conosco, querendo nós ou não, gostando nós ou não, planejando nós ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer, e muitas vezes chegam subitamente, sem aviso prévio, e botam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave? É uma doença súbita? É um divórcio doloroso? É um luto traumático? Imagine comigo alguém dar um médico por um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave, talvez incurável na perspectiva da medicina. Imagine comigo 10, 15, 20 anos de casamento, relacionamento de harmonia e amor, e de repente um fato acontece que transtorna a vida do casal, e aquele casamento termina machucado e ferido por um amargo e doloroso divórcio. Imagine um pai criando uma filha com todo o desvelo, levando-a ao altar no dia do casamento,
pensando que ela vai construir uma história de felicidade, para logo em seguida descobrir que essa menina casou-se com um homem rude, violento, que vai transtornar a sua vida e vai fazer do casamento um pesadelo. Imagine um pai e uma mãe que cria um rapaz com todo amor e zelo, e quando ele se torna agora um adolescente, se torna um adolescente rebelde, que anda com companhias erradas, que faz coisas erradas, que se envolve com drogas e se torna um dependente químico, e daqui a pouco a família toda está transtornada. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: bom, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui açoitado em Filipos, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo cego, este homem não crê em misticismo, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus, as circunstâncias podem levar a sua alegria embora. Paulo relata em Filipenses 1, que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles, que estavam livres, eles se mexeram. Isso levou o Ray Stedman de saudosa memória, dizer que é um método de crescimento de igreja quase infalível. Particularmente eu não gosto desse método. Ele diz assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A grande pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano, eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol, gente que trafegava com liberdade pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a classe mais alta do poder militar de Roma. Mas por meio de uma providência carrancuda, Deus abre um sorriso e mostra que Ele está no controle, porque agora o maior evangelista da igreja está dentro do palácio de Nero, e Nero coloca diante dele o seu auditório. Porque estava sob a égide do imperador, tinha que ter um soldado algemado com ele, durante o dia inteiro, 3 turnos por dia. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles. Evangelho neles, o cara não podia nem fugir porque estava algemado. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Eu chamo isso de conspiração divina. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que havia colocado lá dentro o maior evangelista da igreja. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Mas porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon.
Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. Então preste atenção. Quando você pensa que a sua vida está sem rumo, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, quando você perdeu por completo o controle, entenda isso: Deus continua no controle, e nesse tempo Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Olha para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, por favor, confira aí comigo, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê, irmãos? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita, nós não vivemos numa sociedade perfeita. Logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Daí é impossível você ter vida saudável sem o exercício do perdão. Se você não perdoar, você adoece. Quem não perdoa não tem paz. A Bíblia diz que quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flageladores da alma, aos carrascos da consciência. Eu preciso lhe dizer que perdão é uma questão de sobrevivência. Agora, perdoar não é fácil não, mas é necessário. Eu já sofri muitas dores na vida, mas a dor mais aguda que eu já senti na vida aconteceu no dia 2 de agosto de 1982. Eu estava começando o meu pastorado em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Eu sou caçula, o irmão acima de mim, no dia 1º de agosto daquele ano, tinha completado 27 anos. E no dia seguinte, dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criado conosco. Quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão avassaladora, que eu perdi a voz. Mas quando Deus recobrou as minhas forças, a primeira palavra que Ele botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou a minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Aliás, perdoar é uma questão de bom senso. Se você guarda mágoa, isso é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoa é autofagia. Se você guarda mágoa, você se torna escravo desta pessoa, você vive numa masmorra emocional e num cabresto.
Você vai chegar em casa cansado e a pessoa chega com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família e a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Mas talvez você argumente: pastor, o senhor está falando isso porque eu não contei para o senhor a minha história. Se eu contar, o senhor vai me dar razão. Não dá, não dá. Sofri muito, fui muito humilhado, muito machucado, muito injustiçado. Dá não. Então me permita trazer à baila uma parábola de Jesus. Ele diz que o rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, mandou que a família dele, os filhos dele, fossem vendidos e feitos escravos. O homem pediu misericórdia e o rei lhe perdoou a cifra de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo com que lhe pagar, pediu misericórdia também. E ele não teve misericórdia, disse: paga o que tu me deves. O rei ficou sabendo, ficou muito irado, mandou chamá-lo, disse: servo malvado, eu te perdoei 10.000 talentos. Não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos até que pagues o último centavo. E a parábola termina Jesus dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimos não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada, quase nada. Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, também não sei quanto vale 100 denários. Jesus está usando uma moeda que não é a minha. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou aqui apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos, nenhum. O que é um talento? Um talento são 35 quilos, alguns já colocam até mais, 48 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos eram 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ajuntar 10.000 talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Talvez você pergunte: mas por que Jesus usou nesta parábola uma cifra tão estratosférica? Para mostrar o tamanho da sua, da minha e da nossa dívida com Deus. Ela é impagável. O que Deus fez com a nossa dívida? Deus nos perdoou completamente, eternamente. Mas ali na frente, esse homem que acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Então o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Você nunca pode dizer para alguém assim: eu não perdoo você, fui muito humilhado, machucado demais, ferido demais, lesado demais. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia vai além, diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente: pastor, pois é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu consigo, mas esquecer não dá não. E eu lhe pergunto: você não consegue esquecer mesmo? Bom, se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia.
E eu quero lhe dizer que quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. A Bíblia diz que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como o Oriente se afasta do Ocidente. Ele pega o nosso pecado e o desfaz com uma névoa e joga atrás das suas costas ou nas profundezas do mar. E Corritembum, tratando do texto, diz, e Deus ainda bota uma plaquinha lá, é proibido pescar aqui. Então eu quero encorajar você nesta noite a tomar uma decisão de perdoar. Talvez você tenha que fazer uma visita, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, escrever uma carta. Mas em nome de Jesus, não leve para casa hoje pendências. Tome a decisão de perdoar. Senão, as pessoas vão levar embora a sua alegria. A igreja de Filipos era uma igreja incrivelmente maravilhosa. Aliás, a única igreja que se associou com Paulo em dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo quando ele era pastor de Corinto. É curioso isso. A igreja de Corinto era rica, mas era pão dura. Não pagou o salário de Paulo. Aí os irmãos pobres da Macedônia, de Filipos, pagaram o salário de Paulo para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Quando se levantou uma oferta para os pobres da Judéia, a igreja de Filipos pediu para Paulo, não deixa a gente fora, e ofertaram além do que podiam, ou do que eles tinham condições. Quando Paulo estava preso em Roma, mandaram Epafrodito ir lá em Roma para levar uma oferta para Paulo. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Meus irmãos, quando as mulheres começam a brigar, porque a coisa está feia mesmo. Está lá no capítulo 4:2, Paulo diz assim, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. No dia que a Sintique dirigiu o louvor na igreja, a Evódia não aparecia na igreja. Tinha gente trabalhando na igreja dele que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava na igreja dele que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista que só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Tinha gente, eu acho, dizendo assim para Paulo, Paulo, você que não está aqui, tem gente complicada nessa igreja, tem gente que está dando azia em copo de bicarbonato, não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e humilhando-se até a morte e morte e cruz, e quando ele estava pregado naquela cruz, aquele que cuspiram no seu rosto e esbordoaram a sua cabeça, o Senhor lá do topo da cruz, ores Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tome a decisão de perdoar para que as pessoas não roubem a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, verso 19, por favor. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria eu acho que não tem aqui em Brasília. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? É solução. Mas me permita uma perguntinha. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Bom, se você falar para mim que nunca, eu vou ficar tentado a duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Discutem porque tem dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque tem muito dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre discutem.
Dinheiro é o maior pomo de discussão nas famílias hoje. Por causa de dinheiro as pessoas casam, por causa de dinheiro as pessoas descasam, por causa de dinheiro as pessoas mentem, por causa de dinheiro as pessoas corrompem, por causa de dinheiro as pessoas são corrompidas, por causa de dinheiro as pessoas matam, por causa de dinheiro as pessoas morrem, por causa de dinheiro as pessoas vendem a alma para o diabo. Sabe por quê? Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas acordam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem penosamente o pão que granjeiam, elas não têm tempo para Deus, elas não têm tempo para a família, elas não têm tempo para a igreja, elas não têm tempo para o próximo, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Dinheiro é mais do que uma moeda, dinheiro é uma entidade, dinheiro é um ídolo, dinheiro é mamon. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus ou as riquezas. O Dr. Toncini, no seu livro lá do Culto da Globalização, disse que nós vivemos hoje a realidade da globalização. E é verdade. O mercado hoje é global. Talvez um exemplo simples disso foi o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. A bolha do mercado imobiliário estourou e a economia foi atingida no mundo inteiro. Eu sou do estado do Espírito Santo e todos vocês devem saber que o Espírito Santo hoje, se não o maior, é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta. Muitos donos de pedreira no meu estado quebraram, porque o mercado imobiliário americano deu uma bambeada. Nessa economia global, diz Toncini, que mais de 50% da riqueza do planeta concentram-se nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de nações. O grande problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, não se importa, o que importa é que essa máquina tem que girar, e para essa máquina girar você tem que consumir mais, e nós entramos de cabeça no consumismo. Eu explico. Na década de 50 nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje, não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência, porque nasci na região rural, mas que me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Eu posso lhes garantir que eu nunca tive crise existencial por isso. Nem meu pai precisou me levar em psicólogo por causa disso. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedos que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longa 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. Se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Bom, ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. E ele disse algo interessantíssimo, ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro.
Talvez as pessoas mais felizes, irmãos, paradoxalmente falando, são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem uma noite toda bem dormida. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quando Rockefeller morreu, o contador estava no cemitério, mas um curioso chegou perto do contador do Rockefeller, que mexia com todas as finanças dele, ou com parte das fortunas dele, para fazer uma pergunta de algibeira. Encostou bem e perguntou assim: me conta aí, cara, quanto o doutor de Rockefeller deixou? O contador olhou espantado para ele e disse: você não sabe? Eu falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança em enterro. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, e nós não vamos levar nada, portanto, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes. Porque a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Agora notem vocês, que Paulo não está condenando a riqueza, porque a riqueza é uma benção, a riqueza vem de Deus, se é fruto do trabalho honesto e da bênção do eterno, a riqueza é uma coisa maravilhosa. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é guardar dinheiro no banco, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro como servo, o problema é ter dinheiro como patrão. O problema não é usar o dinheiro, o problema é ter o dinheiro como Deus. E a Bíblia diz assim: se você amar o dinheiro dele, nunca você vai se satisfazer, porque você nunca vai ter o suficiente. Por isso, comece a juntar para você tesouros lá em cima, disse Jesus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. É um mito você pensar que o dinheiro te dá felicidade e segurança. Só Jesus pode fazer você feliz. Só Jesus pode dar segurança para você. Não ponha o seu coração no dinheiro, ponha o seu coração em Jesus, e você verdadeiramente será feliz. Mas vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita novamente uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Eu não tenho dúvidas, você se olhou no espelho antes de vir para cá, com certeza. Ô, gente, a ansiedade é o mal desse século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. A ansiedade, pasmem vocês, eu vou falar baixo que tem criança aqui, atinge até as crianças. Aliás, Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças vivem ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se você um dia tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. E eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei no pátio da igreja, tinha uma menina brincando assim, tranquila, parecia. E eu me aproximei bem dela e falei: que vidona, hein, filha? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa? A coitadinha estava estressada.
Há poucos dias, pregando lá em São Paulo, no intervalo de uma palestra para outra, fui tomar um cafezinho, tinha um menino dos 10 anos fazendo uns desenhos, eu disse, e aí filhote, como é que está a vida? Eu estou muito estressada, pastor, muito estressada. Falei, que isso menina? Estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. Puxar em direção oposta e apertar o pescoço. Jesus foi categórico em afirmar que a ansiedade é inútil. Inútil. Você, por mais ansioso que fique, não vai conseguir acrescentar ao curso da sua vida mais 45 centímetros, um côvado. Aliás, a ansiedade é inútil. Sabe por quê que além de inútil, ela é também prejudicial? Sabe por quê? Porque você não melhora o seu performance hoje ficando ansioso para resolver um possível problema amanhã. Aliás, estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre desnecessariamente. Eu fui seminarista em Campinas nos idos de 78 e 81. Um dia eu me levanto de madrugada para beber água, o bebedor ficava no corredor, e eu estou indo de pé em pé, para não acordar ninguém, quando eu olho a porta do quarto de um colega aberta. E quando eu observo, ele está chorando, mas chorando a cântaros, soluçando. Eu entrei apressadamente, disse, o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Tem alguém doente? Ele disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei, mas qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, só estou com medo de ela morrer um dia. Eu falei, rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos, a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse, há pouco tempo entra uma mulher no meu gabinete com uma criança de 3 anos no colo, chorando, a criança chorando, a mãe chorando. Quando a mãe acalmou, eu falei, filho, o que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei, mas nem cresceu ainda, deixa a sua menina crescer primeiro. Ansiedade. Como é que resolve isso, gente? Como é que cura a ansiedade? Como é que se livra desse estrangulamento emocional? Paulo vai dar a receita. Ele diz assim, não andeis ansiosos de quê? O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar legenda não, está claro. Aí ele diz assim, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então vamos entender o que Paulo está falando aqui. A palavra oração aí, na língua grega, passa também a ideia de adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade pela adoração, pela petição e súplica, que são termos análogos, e por ações de graças. Mas me permita uma pergunta. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então preste atenção que eu vou fazer uma oração de adoração como Paulo mandou para resolver o problema da ansiedade. Eu chego para Deus e digo, meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus imenso, infinito, eterno, imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, transcendente e soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus bom, o Deus misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus fiel. Eu quero te adorar porque Tu és rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Eu quero te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança, porque Tu és a razão da minha vida. Em nome de Jesus, amém.
Aí depois dessa oração eu chego para Deus e digo assim: mas Senhor, eu estou tão ansioso. Ah, não combina mais. Não combina. Ou você tira a oração, ou tira a ansiedade. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? A maior necessidade da igreja é conhecer quem é o seu Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Dr. A.W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo olhando o seu próprio umbigo, tomando o seu próprio pulso. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Ora, o seu Deus é o que mede as águas na concha da sua mão. É o que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas ia faltar. O seu Deus é aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus e Ele é o seu Pai, e está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você quer ficar livre da ansiedade? Paulo diz o seguinte: você pode apresentar para Ele as suas súplicas, as suas petições. Ele é seu Deus, Ele é seu Pai, Ele ama você, se importa com você, Ele sabe as suas necessidades. Pode falar para Ele, pode recorrer a Ele, você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer dia. Você pode falar com Ele no momento mais angustiante da sua alma, nos momentos mais tristes da sua vida, no leito de um hospital, numa cama de CTI, na crise mais dolorosa da sua alma. Fala com Ele. Ele se importa com você. Eu estou estudando o livro de Salmos, eu estou escrevendo um comentário expositivo de Salmos, e estou ficando impressionado cada dia mais, porque você tem mais salmos de lamento na Bíblia do que salmos de louvor. De vez em quando você encontra o salmista dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Volta-te, Senhor, para mim, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Chega para Ele, fala para Ele o que você está pensando, o que você está sentindo, as dores na sua alma, as lágrimas que correm no seu rosto. Fala para Ele os dramas que você está enfrentando dentro da sua família, lá no seu casamento, com os seus filhos, com a sua saúde. Fala para Ele, Ele ama você, Ele se importa com você. Põe a sua causa nas mãos dEle, põe a sua ansiedade aos pés dEle, porque Ele tem cuidado de você. Paulo diz: você quer ficar livre da ansiedade? Comece a dar graças a Deus, comece a agradecer. Irmãos, nessa pandemia eu tenho visto muito crente murmurando, quando nós deveríamos estar dizendo o seguinte: Deus, louvado seja o teu nome, porque gente muito melhor do que nós já partiu, e tu estás preservando a nossa vida. Mas se você acha que não tem motivo para agradecer, só pensar um pouquinho com você, só um pouquinho. Quanto vale seus olhos, hein? Por quanto você venderia os seus olhos? O que custa? Que valor tem o fato de você estar enxergando? Qual valor que você dá ao fato de você ter ouvidos que ouvem os sons? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale você não estar numa cadeira de rodas? Quanto vale? Quanto vale você ter mãos, braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando e você é um ser vivo inteligente? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue para o seu corpo e mantém você vivo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem de ar o seu peito e mantém você vivo? Um dos grandes dramas nessa pandemia é que um dos maiores banqueiros do mundo, brasileiro, morreu de Covid, e a filha em lágrimas disse: o que é dramático é que o meu pai, sendo um homem tão poderoso economicamente, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale você estar respirando e não estar num respirador ou num CTI nesta noite? Quanto vale isso?
Quanto vale você ter 2 rins que tiram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina ou numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e dá vida à sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter a salvação? Quanto vale você ter seu nome no livro da vida? Pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E Paulo diz assim: quando você faz isso, adora a Deus, suplica a Deus e dá graças a Deus, a ansiedade vai embora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará aqui é montar guarda, montar sentinela. É como se Deus botasse uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração. A ansiedade que entrar não consegue mais, porque a paz de Deus está lá guardando coração e mente. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu quero terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.